Amém, irmãos. Eu vou aproveitar que os amados irmãos estão em pé, em reverência à palavra do Senhor. Vamos abrir em Romanos 3, 21. Vamos ler do Romanos 3, 21 ao 31. Depois eu vou entrar. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça por ele, na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriores cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela, independente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. 31. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Amém. Curvemos nossas cabeças. Soberano Deus, eterno Pai. Pai amado, Pai querido, eis aqui a Tua palavra, Senhor Deus. Bem como o Senhor vem falando comigo, Senhor Deus amado, na Tua mensagem, Pai, que o Senhor colocaste no meu coração, Pai. E essa manhã, Senhor Deus amado, Deus querido, através do louvor da Tua serva, Senhor Deus amado, Senhor Deus, a palavra da Tua pastora, Senhor Deus amado, o Senhor confirmaste, Senhor Deus amado. Eis aqui a Tua palavra que é viva e eficaz em cada um de nós, Senhor. Livra-nos, Senhor Deus amado, liberta-nos, Senhor Deus, cura-nos, Senhor Deus, de nós mesmos, Senhor Deus amado, que possamos verdadeiramente ser casa Sua, Senhor Deus amado, fazer o ID, Senhor Deus amado, e nos libertarmos de todo o pecado, Pai amado, Pai querido, para que possamos verdadeiramente servir-te a Ti, Senhor Deus amado, e termos a certeza da nossa salvação. E todos aqueles que querem, digam amém. Glória a Deus. Podem sentar-se. Amados, esse mês de outubro, o pastor, há muitos anos, há 17 anos, o pastor já fala assim, o mês de outubro é o mês que realmente é muito importante para você, né, Lima? Eu falei, pastor, é sim. E eu glorifico ao Senhor, honro ao Senhor, porque verdadeiramente todo mês de outubro eu tenho a rica oportunidade de poder trazer a mensagem do Senhor, algo que fortalece muito minha fé, me deixa muito grato. É um mês de missões, né? E todos nós temos que verdadeiramente ser missionários, fazer o ID e pregar o evangelho a todo, a tempo, a fora de tempo, no seu trabalho, aquele local que eu não posso estar, você está. Lá na peixaria, eu não estou sempre lá, vou esporadicamente, mas lá você prega, você fala. Lá no hospital, lá na escola, lá no seu local de trabalho, na sua vizinhança, e de pregar o evangelho. Fale a todo momento. Está ali um grande irmão, Marildo, eu ia lavar o carro lá com ele, toda vez que eu estava lá, eu ainda fumava, irmãos. Isso aqui Deus, não está nem na minha mensagem, mas Deus me lembrava, e ele falava assim, larga esse vício, irmão. Eu ainda fumava, e ele toda vez, ele falava, isso vai te fazer mal. Larga isso. Isso não é bom para você, para a sua saúde, nem para a sua profissão. E sempre ali, me incentivando a parar. E aprove o Senhor de fazer a boa obra sobre a minha vida
e eu larguei esse vício. Ontem, eu e Simone fizemos 30 anos juntos. E fizemos um compromisso, de mais 30. Né? Deus quiser, para a honra e glória do Senhor Jesus. E passamos luta e dificuldades, mas estamos juntos. Eu amo sempre e para sempre. Orou por mim sozinha durante 9 anos. Eu falava assim, olha, se você for para a igreja, quando voltar não estou mais aqui. Já falei várias vezes sobre isso, mas algo que me chamou a atenção é a perseverança dela e a ligação dela com o Senhor. Tenho certeza que nada disso que a gente passa é em vão, é que para o nome do Senhor seja honrado e glorificado sempre, para que a gente saiba que nós não somos nada sem a presença do Senhor. O apóstolo Paulo, ele pedia, já ouvimos várias vezes, várias histórias, que o apóstolo Paulo pedia para que fosse retirado um espinho da carne dele. Muitos falaram que era porque ele tinha relacionamentos com outras mulheres, outros falavam porque ele perseguia o povo de Deus, e ele ardia aquela vontade no coração dele de continuar perseguindo, mas ninguém tem a certeza. Mas cada um de nós temos um espinho na carne que aflige a gente todos os dias, que é o pecado. Aquele que fala que não é pecador está cometendo o maior equívoco da sua vida. Nós já nascemos com pecado, amados. E a gente tem que todos os dias, na caminhada diária, pedir para que Deus liberte esse pecado de nós. Tire tudo aquilo que nos afasta da nossa presença. Esse último louvor que Simone levou veio da parte dos céus, porque a gente nem combina, ela não costuma, não gosta de ler a minha pregação. Eu ainda falei para ela, olha, você vê a pregação, se for necessário, você, no final do culto, leva um louvor e ela, ministrando a palavra, o louvor hoje, ela já tinha separado esse louvor e não tinha falado, ela não tinha visto a minha mensagem. Mas, assim, a gente pede para que o Senhor habite em cada um de nós. Peça isso essa manhã. Peça que Ele habite em você, porque com certeza, quando o Senhor habita no meio de nós, habita em cada um de nós, o pecado se afasta. O mundo está ali, ó. Nós estamos no mês de missões, a gente tem que ir lá fazer o ID. E lá fora, eles só querem inventar histórias, falácias e falar assim, olha, vem como você está, pode fazer isso, de errado não tem nada. Você é cristão, essa Bíblia aí que você carrega aí só te leva para a perdição, só é não, não e não e não. Mas aquele que quer viver para Cristo tem que sim falar não para o mundo lá fora, e sim para as obras do Senhor. Amém? Então que possamos verdadeiramente, em cada local, a todo momento, mesmo ali um aluno te tirando da graça ou querendo te tirar da graça, você fala do amor de Jesus. O marginal que eu pego, eu procuro falar do amor de Jesus. Eu falo que ele pode ser liberto, se ele verdadeiramente quiser, do vício. Essa semana eu peguei 2 meninas que estavam ali ligadas ao tráfico e fazendo coisas que elas mesmas falaram, não queria estar ali naquele momento. E eu falei para aquelas 2 meninas, uma já mais velha e a irmã mais nova, e eu falei para elas, olha, vocês têm escolha sim. Vocês têm escolha. Ela falou assim, eu vejo que o senhor é crente. Mas, amados, eu não quero ser reconhecido como crente. Eu quero ser reconhecido como cristão. Amém? Amém, Sofia? Amém. A Sofia, eu falo amém, Sofia, vou explicar rapidamente. Nós estávamos lá no casamento lá do Felipe, e eu brincando com ela, em determinado momento eu falei assim, você é crente? E aí toma-lhe aquela lapada, né, do jovem, né? Ela, não, eu sou cristã. Amém? Foi isso, Sofia? Ela falou para mim, eu sou cristã.
Como que você quer ser reconhecido, varão, varoa? Como crente? Ou como cristão, aquele que serve a Cristo, aquele que verdadeiramente tem a marca de Cristo na sua vida? Porque as marcas de Cristo não são fáceis, amados. É negar ao mundo. É negar tudo aquilo que o mundo quer nos impor. É muito fácil hoje, qualquer um, toda hora a gente acaba vendo até o que a gente não quer. Você abriu o celular, passou numa página, passa uma propaganda que você não quer ver. Mas por quê? Porque eles querem imputar que o errado é certo, que não tem nada a ver, que aquilo ali é natural, é normal. Aquelas duas meninas chegaram simplesmente e falaram assim para mim: olha, eu não tive escolha, eu simplesmente mandaram. Mas eu falei, e ela estava com um bebezinho, amado, de 1 ano e 4 meses no colo. Em dado momento, ela já estava presa. Ela falou assim: mas como é que eu vou fazer? E agora, como é que eu vou fazer com essa criança? Eu falei, vai ter que ir para o conselho tutelar, ou então você arrumar alguém que possa vir. Mas minha família toda, ninguém quer saber da gente. Eu falei, mas você teve escolha. Fala para aqueles homens que te determinaram a fazer isso, que você tem que cuidar dessa criança de 1 ano e 4 meses e de mais 3 que estavam na escola, que ficaram abandonadas, que teve que ir o conselho tutelar lá, porque ela já estava presa. E aí teve que o conselho tutelar lá nas escolas para resgatar os filhos dela. E ela preocupada naquele momento, eu tive que ser duro com ela e falei, mas quando te mandaram para a rua, você pensou nisso? Porque você falou que não ia ganhar nada. O pecado, verdadeiramente, muitas das vezes ele vai vir disfarçado, vai vir dizendo que não tem nada a ver, que é coisa da sua cabeça. Mas tem sim. Então que possamos verdadeiramente querer ser mais reconhecido como cristãos do que crente. Amém? Eu coloquei um videozinho. Coloca o vídeo para mim, por favor. Vê a luz aí para mim, o Carlos, por gentileza. Amém, amém. Retornar aí, para ver o som. Tem essa impressão porque pensam que a Bíblia é um livro... In the morning when I rise, give me Jesus. Você já deve ter ouvido algumas pessoas dizerem que crente não pode fazer nada. As pessoas que falam isso têm essa impressão porque pensam que a Bíblia é um livro cheio de regras e com uma lista enorme com coisas que o cristão não pode fazer. Mas será que isso é verdade? Será que seguir a Cristo se resume a isso? Deixar de fazer as coisas e não desfrutar de certos prazeres deste mundo? Hoje em dia, as pessoas têm falado muito sobre liberdade, pois elas acham que ser livre é fazer aquilo que quer, na hora que quiserem e do jeito que acham melhor. Mas a palavra de Deus diz que o coração do ser humano é enganoso e, mais do que isso, ele não tem poder de escolha. As pessoas não percebem isso porque elas já nascem escravas de uma força muito mais poderosa que elas, o pecado. Veja o que Jesus disse: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Isso quer dizer que quando fazemos as vontades do nosso coração, estamos apenas satisfazendo os desejos pecaminosos que moram dentro de nós. E com o passar do tempo, nos tornamos mais e mais presos a ele. Aqueles que vivem na prática do pecado, como o adultério, a mentira, a raiva, a inveja, o roubo, a embriaguez e tantos outros vícios, não conseguem se libertar porque é mais forte que eles. O pecado engana as pessoas porque ele dá a impressão de que elas são livres quando dizem sim aos desejos do seu coração. Mas na verdade elas estão presas porque nunca conseguem dizer não. A única forma de se libertar dessa força poderosa é entregando seu coração ao único que passou por esta vida sem pecar e lá na cruz derrotou o pecado e a morte, Jesus Cristo. Veja o que ele disse a respeito dele mesmo: se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres.
Jesus quis dizer que se a pessoa é controlada pelos desejos do seu coração, ela se torna escrava de coisas que a levarão para a destruição e a morte. Mas se ela entrega o coração ao Filho de Deus, ela começa a experimentar a liberdade que o Senhor planejou para ela quando a criou. E então ela pode tomar atitudes que a conduzem para a vida eterna. Por isso eu quero te perguntar: quem governa o seu coração, Cristo ou o pecado? A Bíblia diz que não há outra opção. Então arrependa-se dos seus pecados e entregue a sua vida para Jesus. E você descobrirá a liberdade de poder dizer não ao pecado. Amém. Glória a Deus. Quem é livre? Quem é livre? Nós somos livres, amados. Nós não somos escravos do pecado. Amém? Então, se afaste de tudo aquilo que te leva ao pecado ou a pecar. Se afaste, amados. Eu vi 3 vezes o filme agora que é lançamento, A Forja, né? E eu gosto muito de matemática, então eu gosto de números. E aí nesse filme aparece um momento, eu não vou dar, como minha filha falou, pai, não, cuidado para não dar spoiler, porque quem já viu, quem não viu, vai querer ver e tudo. Mas é algo até que passa despercebido, pastora. Mas quando você vê os detalhes e acaba vendo outras vezes, você percebe, né? Aparece sobre o livro de Romanos, né? Do jovem, aí ele ganha um folhetinho. Esse folhetinho que a gente sempre distribui, ele pega um folhetinho. E nesse folhetinho estava os livros de Romanos. Romanos 3, 23, Romanos 5, 8, Romanos 6, 23, Romanos 10, 19, Romanos de 10 ao 13. Então, assim, eu gravei aquilo e aquilo começou a arder no meu coração de trazer a mensagem para os amados irmãos. E aí, é tremendo o filme. É algo que realmente o teatro, né, a gente está aí às portas do final do ano, e vai ter hoje a reunião, né, pastora, do pessoal do teatro e tudo mais. Então, amados, aqueles que eu já participei muito do teatro, mas devido à minha escala e tudo mais, a gente precisa de um compromisso, né, com a Patrícia e tudo, para poder que a obra do Senhor seja bem feita, amém? Então a gente tem que ter aquele compromisso. Então você que tem a possibilidade de estar no teatro, se lance. Se você estava esperando Deus perguntar para você, ou falar para você assim, ó, será que eu tenho que participar? Eu estou meio na dúvida e tudo mais. Então deixa eu ser usado aqui. Deus está te chamando para participar da peça de final de ano. Amém? Então não pode dizer que já não ouviu a voz de Deus. Amém? Porque eu quero ser verdadeiramente a voz de Deus aqui essa noite para a sua vida. Amém? Como ele tem sido para a minha vida. Amém? Então vamos abrir em Romanos 3, 23. É o primeiro tópico. Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém? Coloquei como primeiro tópico. Coloca o primeiro tópico para mim, por favor. Todos pecaram. Amados, necessitamos verdadeiramente de Deus na nossa vida. Nascemos do pecado. O pecado já vem desde de Adão e Eva. Então a gente tem que verdadeiramente nos buscarmos cada vez mais a presença do Senhor. Como Simone louvou aqui essa manhã, que nossa vida, nossa casa verdadeiramente seja livre de todo o mal, de todo o pecado. Está com a dúvida, está com a situação que vem lhe afligindo todos os dias, aquela situação, até mesmo pessoas próximas a você te fazendo querer pecar, dobra seu joelho, se consagra ao Senhor, jejua, ore, busque a mente de Cristo. Nada e nem ninguém é mais poderoso do que o Senhor Jesus, do que Deus em nossas vidas. Amém? Abra para mim, por favor, em Romanos 7. Vamos ler do 18 ao 20, Romanos 7.
Olha aí, amor, louvor. Não tinha combinado com ela, verdadeiramente. Ela não leu minha mensagem, nem sabia do que eu ia falar. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o que quer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Está aí a prova de que eu não combinei nada com ela, mas já estava aqui na minha mensagem, preparadinha, e verdadeiramente eu sei que o Senhor, Ele é com a minha vida, com a vida da minha família, a vida da minha esposa, e é com a sua vida também. Porque se essa manhã você está aqui buscando ao Senhor, é porque você quer verdadeiramente que Ele habite na sua vida e Ele faça morada em vocês, amém? E transforme tudo. Quando você está aqui, você está buscando pela sua família. Ah, mas eu queria que meu marido estivesse aqui, que minha esposa estivesse aqui, eu queria que aquela pessoa ouvisse isso. Amado, você está buscando. E verdadeiramente, você e sua casa servirá ao Senhor. Somente creia. No momento certo, Deus vai agir. Amém? Coloca João, 1 João 5, 1 João 5, 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. O mundo é do maligno, mas nós somos de quem? Nós somos de quem? Fala para o seu irmão, você é de Deus? Você é de Deus. Nem faça uma pergunta não, já confirme para ele que ele é de Deus. Amém? Já confirme que ele é de Deus. Romanos 5:8. Pode colocar já também, antes de você colocar aí, coloca o tópico para mim primeiro, por favor. Depois a gente vai ler os 5:8. Leiam junto comigo aqui. Romanos 5:8. Cristo morreu por nós. Amém? Vamos ler o 5:8. Bota o 5:8 para mim, por favor. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. O sacrifício de Deus, eu tenho certeza, de Jesus não foi em vão. O sacrifício de Jesus não foi em vão pela minha vida. Ele foi em vão pela sua vida? Eu creio que não. Se hoje você está vivo, você está aqui, glorificando, sendo liberto, você já é livre. É porque esse sacrifício já foi feito lá atrás, por cada um de nós. Amém? E olha que Deus, amados, Ele é todo poderoso, Ele podia livrar o Filho dele de tudo aquilo. Podia ou não podia? Ele podia, mas não fez, para que a palavra dele, a mensagem, fosse verdadeiramente cumprida. Mas Ele podia fazer só assim e falar, não vai, está doido. Qual a mãe e qual o pai que não dá a vida pelo filho? Ou que vai, olha, amados, me lembra que aconteceu isso, tanto com a minha esposa, e eu conto essas histórias porque verdadeiramente a gente que vive, a gente tem que verdadeiramente dar testemunho e falar assim, olha, não só foi lá atrás não, foi comigo, isso aí já aconteceu comigo também. Por isso que eu gosto de falar o que as coisas acontecem comigo. E por isso que eu falo que é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Se vem enfermidade, se vem dificuldade, se vem situação financeira, é que tudo seja verdadeiramente para a honra do Senhor Jesus. Amém? Aí eu te pergunto, olha só, hoje a gente ri de algo que aconteceu há 19 anos atrás, mas na época não foi engraçado. Simone, Luísa, bebezinha, recém-nascida, Simone com Luísa, a gente foi no mercado, fomos conhecer, que às vezes diversão de pobre é conhecer mercado novo que lança, né? Vai lançar um aqui, a diversão às vezes de pobre é essa. Na época não tinha shopping aqui, nem shopping de Junamar tinha na época, aí inaugurou aquele shopping, era o Extra, amor? O Extra na época? Mercado Extra lá em Rio das Ostras, foi inaugurar. Aí vocês sabem o que é aquele tachão, né? No chão, né? Aquelas coisas no chão que olho de gato, mas só que aquele maior, aquele no chão. Simone vinha com Luísa no colo, bebezinha, recém-nascida,
tropeçou e caiu no chão. Mas caiu, amados, mas de se rolar. Olha, ela se arrebentou tudo. Luísa não teve um arranhão. Por quê? Porque ela, como mãe, ela se machucou, ela podia se arrebentar toda, mas ela não deixou Luísa se machucar nada. Nada. Ela no chão está lá, todo mundo preocupado com Luísa, esquecemos até um pouquinho dela, mas ela estava bem. Hoje a gente ri, amados, mas na época foi preocupante, porque ela ficou bem machucada. E olha, aí fala assim, o raio não cai 2 vezes no mesmo, mas não foi com Simone, foi com Larissa. Eu tinha lavado a garagem, Larissa foi correr, houve uma situação lá em casa, Larissa foi correr para o portão com o Judá no colo, e escorregou, mas foi direto com o portão, com tudo, se arrebentou também, todo joelho machucado, ela podia ter fraturado a perna, joelho e tudo mais, e a gente preocupado, porque ela caiu, escorregou, o Judá no colo, e aconteceu o que com o Judá? Nada. Nada. A gente pôde ver depois pela filmagem da câmera, lá de casa, exatamente como é que foi o espaço que ela caiu, e como é que ela caiu para proteger o filho dela. E Deus não ia proteger o filho dele? Não poderia fazer pelo filho dele também? Não vai açoitar meu filho, não vai meter espinho Ele é um rei, ele é príncipe, ele é senhor do senhor, quem vai botar espinho na cabeça dele? Podia fazer ou não podia? Mas não fez, amados, por amor de nós. Então não foi em vão o sacrifício dele por mim e por você. Não pode ser que não sejamos ingratos, amados, que sejamos verdadeiramente gratos, temos gratidão por tudo isso. Amém? Então, novamente você vai virar para o seu irmão, e eu aprendi isso, algo interessante. Por que a gente costuma falar assim? Fala para o seu irmão, olha para o seu irmão e fala, e tudo, sabe por quê? Porque às vezes o irmão está querendo dormir, está disperso assim, você já dá logo aquele alerta nele, tum. Então fala para o seu irmão, seja grato, seja grato. Amém? Seja grato, Carlão. Seja grato. Romanos 6, 23. Pode colocar Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse salário da morte, quando fala assim, é tanto físico, às vezes, amados, porque aquele que está no mundo, aquele que procura verdadeiramente somente viver do pecado, muitas vezes pode morrer fisicamente. Morrer mesmo, porque sabe que não pode beber dirigindo, sabe que droga, alcoolismo, mas também pode ser espiritual também. Você está ali na prática do pecado o tempo todo e vai só se esfriando e se afasta da presença de Deus, e aí você morre espiritualmente também. Então, que verdadeiramente a gente possa refletir que o pecado só vai realmente levar à destruição. Mas essa manhã, a gente tem que ter a convicção que o consumador, o autor consumador da nossa fé, da nossa vida, é Jesus Cristo, amém? É aquele que verdadeiramente vai fazer muito além do que a gente pede, do que a gente clama. Então, quando você estiver sozinho, clama ao Senhor, peça a Ele: Senhor, me livra disso, tira esses pensamentos pecaminosos, me afasta daquelas conversações. Eu estou aqui me segurando para não falar mais sobre o filme, que verdadeiramente é tremendo, tremendo. Eu vi um comentário, eu vi várias outras coisas assim a respeito do filme, e falava assim: olha, são tantas mensagens em cima de um filme só, que tu fica assim, caramba, impactante. Mas são estratégias, amados, que muitas das vezes a gente fala assim: mas um filme vai chegar e mexer tanto com a gente. Amados, tem coisas piores aí no mundo que mexem com tanta gente. Tem musiquinhas aí que ficam, como é que fala? Chiclete, né? Que fica ali martelando na sua cabeça ali, e você fica dando ouvido. E a gente fala assim: e por que não uma coisa que vem da parte de Deus, que fala do nome do Senhor, que exalta o nome do Senhor, a gente não pode chegar e ficar falando? Porque o mundo lá fora quer que a gente verdadeiramente não fale das coisas de Deus, não propague a palavra do Senhor,
Não fale cada vez mais e mais daquilo que nos vai levar verdadeiramente ao trono, que vai verdadeiramente nos salvar. Porque ele quer só simplesmente falar assim: você é crente, carrega uma Bíblia, e aí só vem dizendo, sabe o quê? Que você não pode isso, você não pode isso, você não pode isso, você não pode isso. Mas se verdadeiramente for para nos afastar do amor de Deus e da presença do Senhor, que verdadeiramente a gente viva e verdadeiramente a gente não faça o que o mundo quer que a gente faça. Porque verdadeiramente, amados, nós somos pecadores, a gente erra toda hora. Toda hora. Eu escrevi algo aqui e quero repetir que os amados possam memorizar isso. 1% com Jesus é muito mais do que 99% sem Ele. Eu falei que eu gosto de número, né? Então vou mexer mais um pouquinho. Por quê? Deus é tudo. Então 1% com Ele assim na nossa vida, Ele segurando, é muito mais. O que é maior? 1 ou 99? Vamos ser sinceros, o que é maior? 1 ou 99? O número 1? 1? Eu sou 1. Ou do que 99? O que é maior? 99. Né? Mas isso aqui está aqui assim, martelou na minha cabeça. Eu falei, caramba, tremendo. 1% com Jesus é muito mais do que 99% sem Ele. Romanos 10, 9 e 10. Romanos 10, 9 e 10. Amém? Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será? Você será? Coloca aí o 10 para mim, por favor. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Cristã, vou falar para ela. Cristã, quer ser salva? Quer? Então dê um glória a Deus. Amém. Quer ser salvo? Quer ser salvo? Então dê glória a Deus. O que nós buscamos? Tesouro na terra? Casa, carro? Nosso pastor verdadeiramente fala, isso é importante sim, porque temos que ter realmente o do bom e do melhor. Mas o que o crente é o crente? Não, o cristão. O cristão tem que ter a convicção de quê? Da salvação. Amém? Como queremos ser reconhecidos, amados? Como queremos ser reconhecidos? Pensem nisso. Salmo 1. Salmo 1. Coloca Salmo 1, por favor. Eu vou aqui na Bíblia. Amém? Bem, vamos lá, comigo, por favor. Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amém? Continue para mim, vamos? Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vai. E cuja folhagem não murcha, e tudo que ele fará será bem. Vamos até aqui. Volta o 3 para mim, por favor. Está aí? Vamos junto aqui comigo, por favor. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem. Tudo que ele faz será bem sucedido. Eu quero me ater aqui realmente ao versículo 3. Quer ser reconhecido como cristão? Procure a presença do Senhor.
quer verdadeiramente estar ali perto da... Quando fala ali nesse salmo aqui, primeiro aqui, a corrente de águas, porque já reparou que onde passa a água, a grama é mais verdinha, onde você está ali perto do riacho, realmente é planta, pode estar até perto do deserto, lugar mais árido e tudo mais, mas perto ali onde corre a água, é tudo mais verdinho. E essa água tem que ser a fonte de Jesus para nossas vidas, amém? Então, quando a gente está mais próximo do Senhor Jesus, a gente está buscando mais a Deus, naturalmente nós vamos assim nos reportar como se fôssemos planta. O que acontece com a gente? A gente fica mais verde, mais florido, amém? Então que possamos verdadeiramente puxar ali, ser verdadeiramente cristãos que buscam a presença do Senhor, estarmos próximos da presença do Senhor. Eu e Simone, a gente está contando o tempo. Eu não gosto nem de ficar falando muito, que toda hora a gente chega até a me dar uma aziazinha. Mas falta 1 ano e meio, amados. 1 ano e meio para mim ir para casa, me aposentar. E verdadeiramente eu quero ali estar na presença do Senhor, fazendo cada vez mais e mais a obra do Senhor. Eu quero assim, Senhor, verdadeiramente o Senhor não permita que eu fale da boca para fora, que daqui a 1 ano e meio verdadeiramente o Senhor me capacite, me dê condições de poder fazer mais e mais a obra do Senhor. Eu queria estar lá no encontro. Quem me conhece, ela sabe que eu queria estar lá, mas devido ao trabalho eu não pude. Mas também, amados, eu glorifico o Senhor, porque eu não pude estar lá, mas graças a Deus o Senhor falou assim, então vai ser usado aqui, amém? E eu espero que essa manhã eu esteja sendo usado para a vida dos amados irmãos, amém? Somos reconhecidos como cristãos e não como crentes. É muito bom, né, amados, quando você está na rua e as pessoas estão ali falando situações e para de falar porque você chegou. Não pela sua autoridade, não pelo quem você é, mas por quem Jesus é na nossa vida, amém? Se isso não aconteceu ainda com você, ore para que isso aconteça e você vai verdadeiramente ver como é gratificante, verdadeiramente é muito bom você servir ao Senhor Jesus. Às vezes não só na rua, às vezes na tua parentela, às vezes nos seus amigos, na sua rodinha ali, porque ali o Salmo 1 fala assim, a gente não deve assentar na roda dos escarnecedores, é o que? Aquelas más conversações, aquelas coisas assim. E quando você chega, aí fala assim, chegou a quadrada da Ellen, vamos parar de falar sobre isso aí, porque... Mas não é bom, Ellen? É bom. É bom. Né, Juliana? Quando chega ali alguém vai falar alguma coisa lá e fala assim, não vou fazer isso porque Juliana chegou e não pode acontecer. Então, que a gente verdadeiramente a gente possa sentir isso. Sabe? Você está lá no futebol, né, Manel? Lá no futebolzinho jogando, e aí alguém chega e fala assim, rapaz, chegou os crentes. A gente briga, né? A gente, quando está jogando bola lá, racha. Mas as pessoas têm que identificar que aquele grupo ali é diferenciado, tem o poder de Deus na nossa vida, amém? Então que a gente possa verdadeiramente querer isso para nossas vidas dia a dia, amém? Romanos 10:13. Romanos 10:13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Então, coloca o último tópico para mim, que eu esqueci de colocar os outros, mas pode colocar isso aí para mim. Que a gente possa verdadeiramente invocar o nome do Senhor. E como é que a gente invoca o nome do Senhor? Orando, lendo a palavra, meditando. Um versículozinho, amados. Não vou falar não, eu gosto de números, mas não vou falar. Mas se cada um ler um versículo diário, ou 2, ou 3, não precisa ler um livro todo não, amados. Durante 1 ano você vai ler a Bíblia todinha. Pensa nisso. Vou ler 2 versículozinhos, vou ler tal. Quando você vê, você já leu a Bíblia toda, porque aquilo ali vai
Você está invocando o nome do Senhor, lendo a palavra, meditando na palavra dia a dia, fazendo o seu devocional diário. Já falei isso aqui e volto a dizer. Eu tive o hábito de ler a palavra de Deus. Nós tínhamos aqui a leitura diária, né, pastora? Que a gente dava aqui um folhetinho, todo dia a gente tinha que ler, logo no começo lá atrás. Aí depois veio a juventude, aí veio outras coisas e falou assim, devocional diário. E eu aprendi isso com Luísa. Faça seu devocional diário. Leia um versículo, leia uma mensagem, leia, se você conseguir e tiver tempo, leia até um livro. É invocar ao nome do Senhor. E quando você está lá, cuidando dos seus afazeres, indo para o seu trabalho e louvando ao Senhor, você também está invocando o nome do Senhor. E o mal baterá em retirada. Amém? E que possamos verdadeiramente ter as marcas de Cristo. E duas que eu coloquei aqui é não viver na prática do pecado e termos uma fé inabalável no Senhor Jesus. O cristão, amados, ele age, pensa, se veste, fala, tem atitudes e principalmente ele carrega as marcas de Cristo. Então procure, amados, através dessa mensagem, carregar as marcas de Cristo. Amém?